Boa tarde, pessoal. Para vocês que vão assistir o vídeo, boa noite. Então, nós vamos chegar hoje à nossa última aula, onde a gente vai trabalhar a questão das atividades. Então, a gente vai trabalhar atividade por atividade. E aí eu criei uma turma de teste e eu já coloquei um aluno dentro dessa turma, que no caso sou eu. Então, aí a gente vai desenvolver a maioria das atividades que você desenvolveria com seus alunos. A grande questão é que você precisa se apropriar, treinar bastante, né, essa ferramenta, porque se você está com dificuldade, o seu aluno também vai ter essa mesma dificuldade. Então, você precisa saber como você vai ajudar ele quando ele tiver com dificuldade. Então, qual é a forma que eu encontro para procurar ajudar o aluno quando ele está com dificuldade? Porque assim, ele está tendo uma dificuldade, eu não estou vendo qual a dificuldade que ele está tendo. Então, eu preciso saber onde é que está havendo a dificuldade para que eu possa ajudá-lo. Então, a única coisa que eu vejo é dizer, olha, você faz o seguinte, você faça o procedimento, você tira um print da tela e manda para mim ver onde é que você está errando. Então, eu acredito que essa é a forma mais correta de você verificar o que é que está acontecendo com o aluno. Tira um print da tela, clica lá para mim ver o que é que está acontecendo. Porque às vezes é ele que não está sabendo fazer o comando correto. Então aí, mas para isso você tem que dominar a ferramenta para você poder ajudar ele. Se você também não souber, como é que você vai ajudar ele? Então por isso que a gente vai ter que ter paciência e treinar, testar bastante, né? Não tenha medo de errar, não. Teste, crie uma turma para você no Google Sala de Aula e crie um e-mail e você vai testando, né? Assim como eu estou fazendo aqui com vocês, certo? Então eu criei essa turma aqui chamada Teste FB. Então a gente vai clicar nela. Aí nela tem um aluno, e esse aluno está aqui, sou eu. Aí eu coloquei duas abas, essa daqui que é a aba do professor, e essa daqui que é a aba do aluno. Veja que na aba do professor é bem completo, tem a seção mural, tem as atividades, pessoas e notas. A do aluno só vai ter mural, atividades e pessoas, né? Então, isso aqui é o que o aluno vai ver quando ele receber sua atividade. Certo? Então, aqui é onde vão aparecer as atividades para ele. E aí elas vão aparecer do mesmo jeito que está lá, por disciplina. Então, o professor de História colocou a atividade, então vai aparecer lá dentro do tópico de História. Professor de Gramática, aparecer de Gramática. Professor de Ciência, de Geografia, de História, de Matemática, de Português, de Inglês. Então vai aparecer para ele aqui, ó, do jeito que está aqui. Vai aparecer matemática e atividade. Vai aparecer ciências e atividade. Vai aparecer tudo para ele aqui dentro da seção mural. E as atividades propriamente ditas ele vai fazer aqui dentro, né? Como ainda não tem nenhuma atividade pronta, então não aparece nada. Mas quando vocês começarem a colocar, então essas atividades vão aparecer aqui, de todos os professores, certo? Então vamos lá. Então a gente vai criar atividades, né? Então a gente vai começar da mais simples até a mais complexa. Então a gente vai criar aqui a atividade. Aí aqui a gente vai dar a atividade um título. Então veja que a atividade ela tem como marcazinha um caderninho. Então você vai colocar aqui a atividade. Então aqui você vai colocar, por exemplo, um título. Eu vou colocar sempre aqui de história, né? Porque é da minha área. Então vou colocar aqui título
Proclamação da República. Pronto, isso é o título do meu trabalho. Aqui eu vou dar as instruções para ele, como a gente já viu em outros textos, né? Então vou colocar: leia atentamente o material que foi disponibilizado o material que foi disponibilizado abaixo para que possa realizar a tarefa. Bom, aí você poderia criar informações as mais variadas possíveis, dependendo do que é que você quer que ele faça. Então é importante que fique bem claro nas instruções o que é que você quer que ele faça, já que você não está perto dele para dizer o que é que ele vai fazer. Então tem que ficar muito claro, e aqui é nesse campo que você vai descrever passo a passo o que é que você quer que ele faça, como ele faça, para que ele tenha essa facilidade, né? Hoje pela manhã eu estava lá no grupo e vi um menino que colocou lá, né? Por que essas atividades online não aprendem, não sei o quê? Então a gente sabe que tem muitos alunos que não vão ter desenvolvimento. Por quê? Porque, primeiro, ele tem dificuldade de manusear. Segundo, ele já tem uma indisposição com a ideia. E terceiro, porque ele não quer realmente fazer. Agora, aqueles que prestarem atenção e se dispuserem a fazer, eles vão conseguir fazer sem nenhum problema, até mais fácil do que se faria dentro da sala com o professor presencialmente. Se ficar tudo claro e o professor podendo dar esse esclarecimento quando ele precisar através do grupo, não vai ter problema. Aí aqui você vai adicionar. Aí aqui você pode adicionar, como eu já disse, né, um arquivo que você colocou no Google Drive. Só para explicar aos colegas. Quem já tem um endereço de e-mail tem um Google Drive. O que é um Google Drive? É como se fosse um pendrive, onde você coloca arquivos. Só que é um pendrive bem grande, ele tem 15 GB de espaço para você colocar coisas ali dentro. Então, antigamente a gente fazia o quê? A gente ocupava todo o HD com os arquivos. Quando dava uma pane no computador, a gente perdia tudo. Hoje não é preciso mais isso. Hoje você faz um documento, faz uma prova, faz alguma coisa, você salva dentro do Drive. Se o seu computador der uma pane, está tudo salvo dentro do Drive, porque ele não fica no computador, ele fica numa coisa chamada nuvem, certo? Então, suponhamos que você tem um arquivo dentro do Drive, você pode clicar aqui Então, a quantidade de coisas que eu tenho aqui, né? Isso aqui é só uma parte, né? Certo? Ó. Então, eu poderia colocar qualquer um desses documentos aqui. Aqui, meu Drive. Que é a minha pasta do Google Drive. Apareceu aqui, eu vou... Pronto, aqui eu tenho as pastas do Classroom. Aí eu vou, abro aqui, coloco um arquivo, adicionar. Deixa eu tirar aqui. Aí coloco aqui em adicionar, aí vai para lá, para aquela tela que a gente colocou, certo? Aí aqui um link. Aqui eu posso colocar, por exemplo, um link da internet. Eu pesquisei uma coisa, quer que o aluno vá lá e pesquise aquele site que eu coloquei. Então eu vou fazer isso aqui. Vou colocar aqui.
coloquei aqui no Drive, no Google, proclamação da República. Resumo. Pronto, eu aqui, proclamação da República. Então eu vou aqui, ó, eu clico nisso aqui, seleciono, copio, vou para cá. Aí clica aqui em adicionar link. Aí eu vou, coloco o link aqui, copio e colo. Aí adicionar link. Pronto. Aí aqui eu vou escolher qual é a turma. A turma é essa turma teste. Aí quem é o aluno? Só tem um. Vou mandar para o Paulo. Quanto é que vai valer essa atividade? Essa atividade vai valer £2. Quando é que ele vai entregar? Hoje é dia 6. Ele vai me entregar dia 7. Pronto. Até que hora? Até as 23h59. Pronto. Qual é o tópico? Lá no de vocês já vai estar aqui todas as disciplinas. Aqui eu não coloquei, né? Aí eu vou colocar aqui, vou criar um tópico. Opa. Aí eu vou e crio a atividade. Veja que ela aparece aqui para mim. Certo? Então aqui eu tenho a atividade, a data que é para ela ser entregue. Aqui estão as instruções. Aqui eu entreguei esse trabalho para um, ainda não foi devolvido. Certo? Aqui eu posso renomear, eu posso excluir, ou posso copiar o link dessa atividade. Certo? Pronto. Então aqui, agora é só aguardar o aluno responder. Aí eu venho aqui. Veja que ele já recebeu essa atividade. Veja que a data de entrega é amanhã. Ele já está dizendo aqui. Aí eu vou clicar em abrir. Você sempre, porque tanto ele faz aqui, mas se ele fizer não vai dar certo. Veja que aqui está o nome atribuído. Quando ele fizer a entrega, vai estar aqui o nome devolvido. Ele já entregou para você. Então aí você vai mandar ele a clicar aqui, ó, em ver atividade. Tal. Aí aqui ele vai clicar, vai abrir, ele vai ler.
Aí, como é um trabalho que ele vai fazer uma pesquisa, então o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer a pesquisa em casa. Aí ele vai fazer o que? Ele vai pegar o que ele fez, está lá no computador, está lá no celular. Ele vai fazer o que? Ele vai anexar a atividade que ele fez. Aí ele vai procurar onde foi que ele deixou a atividade. Vamos colocar aqui. Pronto. Então ele fez aqui. Clicou em abrir. Pronto. Aí você vai vir aqui em fazer upload. Aí ele está carregando a atividade. Aí ele vai clicar em entregar. Então verifique que agora a atividade dele aparece como devolvido, né? Certo? Para mim, veja que eu já recebi a atividade dele. Está aqui agora como entregue. Então eu vou entrar aqui. Então aqui eu vou fazer o quê? Eu vou ler aquilo que ele me entregou. Então isso aqui é os planos de aulas da gente lá, né? Certo? Então aqui eu li tudo direitinho, tá ok. Aí aqui eu vou atribuir a nota dele e vou clicar aqui em devolver. Aí agora eu vou devolver para ele. Então houve um errozinho. Deixa eu ver se foi. Sim, já aparece aqui, ó. Certo? Já aparece aqui seus trabalhos com nota. Tá vendo aqui, ó? Ela valia 2 pontos, eu tirei 2 pontos. Certo? Então essa é a primeira forma de teste. Você manda ele fazer uma pesquisa, aí ele vai anexar alguma coisa que ele for fazer. Isso não é bom você fazer agora no começo, até porque ele não sabe ainda muito, né? Então é bom fazer aquelas onde você vai ter, onde ele vai fazer as perguntas e tudo mais, certo? Pronto, então essa foi a primeira forma de atividade. Então vamos aqui a outra atividade. Então criar pergunta. Aqui você tem a opção de fazer uma pergunta com resposta curta ou uma pergunta com múltipla escolha. Então, a pergunta curta é uma pergunta objetiva que você vai fazer, né? Então, por exemplo, você quer testar um conhecimento dele. Então, você vai perguntar, por exemplo, em que período o homem descobriu não, vamos colocar o homem dominou o fogo. Em que período
histórico, o homem dominou o fogo. Aí você vai colocar as instruções. Com base na leitura das páginas, com base na leitura das páginas 23 e 24, busque responder a pergunta acima. Aí eu não vou adicionar nada, por quê? Porque eu já pedi ele para fazer isso no livro. Então ele vai pegar o livro, ele vai ler as páginas 23 e 24 para poder responder essa questão. Certo? Aí eu vou criar. Não, criar não, porque aí eu vou ter que... Sim, se eu for criar a pergunta num formulário, ou numa apresentação, ou numa planilha, ou no formulário, ou no documento, então aqui vai abrir um documento editável. Mas isso aqui às vezes dá um trabalho, porque às vezes eles não têm o aplicativo para abrir o documento. Isso aconteceu comigo na atividade que eu fiz, porque eles não tinham no celular instalado o documento do Google. Então não abria a atividade. Mas a atividade ela é feita automaticamente. Tudo que ele vai digitando já vai salvando. Na hora que ele terminar, ele manda para mim e eu vou receber. Mas a gente não vai criar, a gente só vai perguntar. Pronto. Veja que a atividade que eu fiz já ficou embaixo e a nova que eu fiz já ficou em cima. Certo? Aí eu vou lá para a parte dele, né? Então eu vou aqui novamente. Em atividade. Sim, veja aqui no mural. Veja aqui no mural. Paulo César já postou uma nova atividade, a proclamação da República. Paulo César já postou uma nova atividade, em que período histórico, tal. Então aqui ele vai ter essas informações de todos os professores, né? Certo? Então eu vou lá para a atividade novamente. Aí agora aqui ele tem essa atividade para responder uma pergunta. Aí ele vem e clica. Aí ele vai clicar aqui em ver pergunta. Aqui, com base na leitura, tal. Em que período histórico o homem dominou o fogo? Com base na leitura das páginas 23 e 24, responde a pergunta assim. Aqui ele vai responder. Certo? Então, o homem... Deixa eu tirar isso mais. Descobriu, ou o homem aprendeu a dominar o fogo no período paleolítico. Pronto. Então aí ele respondeu tal, ele vai entregar. Pronto. Então veja que aqui está devolvida. Aqui ele vai ter a oportunidade, por exemplo, de ver o que foi que os colegas dele responderam, para saber se ele está mais ou menos dentro da ideia do grupo, né? Então ele pode verificar isso aqui, certo? Então agora vamos lá para nós, que está entregue.
Aqui é a resposta que ele colocou. Então, você pode colocar aqui uma informação para ele. Muito bem. Muito bem. Vírgula. Isto mesmo. Pronto. Aí eu vou colocar aqui quanto é que vale essa atividade. Essa atividade vale mais 2 pontos. Aí eu vou clicar em devolver. Deixa eu ver se... Devolver. Aí eu vou lá e vejo. Ele já recebeu mais 2 pontos. Tá vendo? Pronto. Agora a gente vai novamente para a turma. A gente vai criar uma nova atividade, ou melhor, uma nova pergunta. Só que essa pergunta vai ser agora de múltipla escolha. Então aqui você vai colocar... Aqui você vai colocar a pergunta. Pergunta é: quem descobriu a América? Então, com base na leitura das páginas 55 a 57, leitura das páginas 55 a 57, verifique como responder a pergunta abaixo. Há apenas uma única resposta correta. Ou você podia optar também para ele marcar a incorreta, né? Então, opção 1. Paulo Coelho. Opção 2. Getúlio Vargas. Opção 3. Pero Lopes de Souza. E a opção 4.
Cristóvão Colombo. Aqui do mesmo jeito eu vou atribuir a quantidade, a data de entrega, certo? Eu já sei qual é a pergunta, já sei qual é a resposta. Então vou dizer que essa atividade aqui vai valer 5. A data de entrega, eu quero que ele me entregue, vou colocar para cá, quero que ele me entregue na quinta-feira, até as 23h59. Aonde o tópico? História. Aqui os alunos podem ver o resumo da turma, ou seja, aqui você pode deixar habilitado, porque aí eles vão vendo o que as pessoas vão respondendo, você pode desabilitar, e aí ninguém vê nada. Isso é quem sabe. Vamos deixar aqui para eles verem. Certo? Aí eu perguntar. Então veja que a primeira pergunta não está dentro do tópico que eu não tinha criado ainda. Então foi criado depois, né? Então, mas depois que eu criei o tópico, todas as coisas que eu forem criando vai cair dentro do meu tópico, né? Certo? Para os professores de matemática, é interessante que, por exemplo, vocês, como trabalham com muitos conteúdos que precisam retornar, então é bom que você coloque um tópico para cada, digamos, conteúdo que você vai trabalhar. Equações, porque se o aluno precisar, por exemplo, de um assunto de equações, como vocês estão observando, vai sempre baixando. E aí o aluno procurar, encontrar, não. Agora, se você criar o tópico, mesmo que a atividade tenha sido feita no começo do ano, ele vai procurar essa atividade no final do ano, ele vai no tópico. Aí dentro do tópico fica mais fácil ele encontrar, certo? Então, professores que trabalham com esses conteúdos que precisam estar sempre revendo, é bom criar tópicos específicos dentro da sua disciplina, né? Pronto, então agora nós vamos lá para a atividade. Então, isso aqui é a que você está vendo, certo? Então, tem um entregue, nenhum trabalho. Agora vamos lá para a atividade que ele recebeu. A atividade que ele recebeu está aqui. Atividades. Aí aqui é outra pergunta. Então eu fiz a pergunta para ele. Quem descobriu a América? Com base na leitura das páginas 55 a 57, verifique como responder a pergunta abaixo. Há apenas uma única resposta correta. Aí ele vai marcar. Aí como esse meu aluno é muito inteligente, ele é muito desenrolado, então ele vai marcar aqui em Cristóvão Colombo. Ou ele vai clicar aqui em ver pergunta. Ele pode deixar aqui um comentário para o professor, tá? Aqui a atividade vale 5 pontos. Então aí ele vem aqui, tal, aí ele colocou aqui, aí entregar. Entregar. Pronto, então aqui foi devolvido. Depois que ele devolver, não pode mais mudar, né? Tem uma opção que você permite que ele mude depois que ele envie, mas só se você quiser. Então agora nós vamos lá para onde a gente viu a questão. Então aí ele já entregou, tá aqui, entregou. Vamos abrir a atividade dele. Então aí você está vendo que ele respondeu corretamente.
Aí você vai clicar aqui, ó, e vai devolver para ele. Devolver. Aí eu volto lá para onde ele está. Então veja aqui, ó, já tem as 3 atividades aqui no mural. Vou aqui. Aí ver pergunta. Atribuído 5. Né? Então ele já recebeu os 5 pontos da questão. Né? Então, tá aqui. Então, basicamente, é isso aqui naquele tipo de pergunta. Né? Agora vamos novamente para outra forma de atividade. Então a gente já viu que a atividade é aquela que você pode, né, fazer uma pesquisa, o aluno vai, ou ele vai responder num formulário, ou vai responder num documento, ou numa planilha que é autoeditável, ou ele vai anexar a atividade para o professor. Isso aqui é normalmente utilizado para trabalhos que você vai ter que fazer com que o aluno produza. Dá um exemplo, redação. Então o aluno vai ter que fazer essa redação, vai ter que anexar essa redação e enviar para o professor. Não tem como ele fazer de outra forma. Então aí só dá certo se for aqui, na aba atividade. Certo? Pergunta, né? A gente já viu. Material, isso aqui, gente, é para você colocar alguma coisa para o seu aluno. Então, aqui você vai colocar atividade, descrever a atividade e vai adicionar o material para ele. Então, como eu já disse, esse material pode ser do Google Drive, pode ser um link da internet que você pesquisou, já analisou, viu que é correto, ou ele pode estar dentro do seu computador. Então, aí eu vou aqui selecionar arquivos do seu dispositivo. Aí você vai procurar um arquivo. Vou colocar um aqui, deixa eu ver. Pronto, Império Colonial Português. Tá vendo? Aí eu vou fazer upload. Pronto, então eu estou falando de Império Colonial Português. Eu deixei para o meu aluno um slide sobre o Império Colonial Português, para ele aprender sobre o assunto. E aqui eu vou descrever o que é que eu quero que ele faça com esse slide. Eu quero que ele faça uma análise crítica, eu quero que ele faça uma resenha, eu quero que ele faça um fichamento, eu quero que ele faça um resumo, enfim. Aí você vai colocar. Então é claro que isso que ele vai fazer só pode ser de forma anexa. Ou é anexa, ou é aqui, ó. Eu vou até explicar para vocês como é. Ou você vai aqui em criar. Aí você vai criar um documento do Google. Ele vai abrir dentro do próprio aplicativo. Pronto, vocês estão vendo que é a mesma coisa do Word. Só que aqui o aluno, ele faz aqui mesmo. Ele não precisa sair para outro canto. Ele responde aqui mesmo.
Então aí eu faço um resumo. Então aí eu vou colocar atividade do professor Paulo César. Perceba que tudo que eu faço, ele já salva automaticamente. Tudo. Aí eu vou responder aqui, né, no próprio formulário, no próprio documento. Com este trabalho, pude perceber como foram difíceis os primeiros dias. Pude perceber como foram difíceis os primeiros dias da colonização portuguesa no Brasil. Pronto. Tá aqui. Aí você vai enviar para o seu aluno. Tá aqui o nome, insira o nome do endereço de e-mail, se você quiser que ele receba por e-mail, certo? Aí eu coloquei a informação lá. Aí agora eu vou em criar. Criar não, adicionar. Não, já está aqui. Pronto, título. Título. O Império Colonial Português. O Império Colonial Português. Leia o documento abaixo e produza um resumo. Para tanto, abra a atividade em slides e produza um resumo. Para tanto, abra a atividade em documentos do Google. Ponto. Aí eu vou aqui e clico em postar. Pronto. Então mais uma atividade. Então veja que aqui eu já tenho o que? O ícone do material criado. Então vou aqui, Império Colonial Português. Então veja que aqui ele tem o material para ele ler e tem a atividade para ele responder. Então essa atividade eu fiz para os meus alunos e muitos deles tiveram dificuldade de responder porque eles não tinham os aplicativos para abrir as atividades. Então, por exemplo, o aluno tem que ter o PowerPoint e o aluno tem que ter o documento do Google, né?
porque senão o documento não abre. Então ele vai criar em ver material. Aí ele vai clicar no material. Então aqui é o que eu estou vendo, né? Então vou lá para a página dele. Vou para a página dele. Que o que importa é a gente ver o que ele está fazendo. Então lá na página dele, vamos para cá. O Império Colonial Português. Ver material. Pronto. Então é o que ele vai receber. Então ele vai clicar aqui, isso no celular dele ou no computador. Ele vai clicar aqui e vai abrir a mesma coisa. Então aqui ele vai ler os slides. Então ele vai vir e vai observar todos os slides. Pronto, aí ele volta, já estudou os slides, aí ele volta para fazer a atividade. Aí ele vai responder aqui e depois ele vai clicar em enviar, né, para cá. Aí vai chegar para mim, eu vou corrigir e vou devolver para ele do mesmo jeito, né? Certo? Então essa é outra forma de produzir as tarefas, né? Agora vamos para outra. Reutilizar postagem. Essa daqui, só se você quiser, por exemplo, reutilizar alguma coisa que você fez lá atrás. Mas para a gente não é muito interessante, porque assim, como a gente já trabalhou aqueles conteúdos, só se você quiser utilizar, por exemplo, alguma coisa que você utilizou numa turma em outra. Então, por exemplo, uma coisa que você utilizou no 7º ano e você quer dar no 8º. Aí é só você pegar e fazer as alterações. Reutilizar a postagem. Aí aqui eu tenho todas essas atividades aqui. Aí Proclamação da República. Reutilizar. Aí aqui eu posso alterar, né? Alterar aquilo que eu fiz para se adequar para aquela turma do 8º ano. Aí eu vou e crio a atividade, né? Certo? E tópico a gente já viu. Pronto. Então, basicamente, a atividade é essa. Agora, a gente vai para uma parte que é uma parte mais um pouquinho complexa, mas depois que você aprender, você não vai querer fazer outra coisa a não ser isso. Porque isso aqui é uma mão na roda do professor. Por quê? Porque ele tira das costas dele aquela grande responsabilidade que é de corrigir prova. Que é o terror, corrigir aquele monte de prova daquele monte de turma. E aqui você não vai ter esse problema. Por quê? Porque você vai fazer agora. A gente esbarra mais uma vez no grande problema que é nem todo mundo vai ter acesso à internet para realizar atividade. Aí é complicado, né?
Para aqueles que não vai ter acesso, então vai ter que ser feita a prova convencional. Aí tem outro problema. Isso vai ter que ser feito no outro dia. Aí, vamos supor que tem 20 alunos, 25 alunos, 23 fizeram a prova, 2 não. Então você vai ter que fazer a prova com aqueles 2. Você vai ter que imprimir aquela prova em papel e vai entregar para aqueles 2. Mas você vai ter que desenvolver uma atividade com os 23 no dia que aqueles 2 forem fazer a prova. Né? Mas é assim que funciona. Né? Infelizmente a gente vive num país que ainda tem essas dificuldades para a gente trabalhar de forma mais, digamos, eficaz e produtiva. Né? Então a gente vai trabalhar com essa atividade chamada atividade com teste. Certo? Essa atividade com teste a gente vai trabalhar com o chamado formulário do Google. Então aqui no título eu vou colocar avaliação bimestral de história. Opa. Aqui são as orientações que você vai colocar na prova. Né? Então, 1. Leia atentamente antes de responder. 2. Não será aceito rasuras, marcações, marcações duplas, não serão aceitos rasuras, marcações duplas nas questões. Olhe exclusivamente para a sua prova. Por aí vai. Exclusiva. Olhe exclusivamente para a sua prova. E aí a gente vai agora criar um teste. Clica aqui. Vai abrir um formulário. Aí você edita, né? Você vai colocar aqui avaliação bimestral, avaliação bimestral de história. Avaliação
Aqui você pode colocar o conteúdo que vai ser trabalhado na prova. Então eu coloquei aqui Império Colonial Português. Aí eu vou colocar Escola Prefeito Francisco Braga. Então aqui a avaliação bimestral de História, Império Colonial Português, Escola Prefeito Francisco Braga, e-mail. Aí, nome do aluno. Aí aqui você vai colocar outros dados que sejam interessantes. Certo? Então, avaliação bimestral de História, Império Colonial Português, Escola Prefeito Francisco Braga. Aí você pode tirar aqui, ó, você aí clica em descrição e tira a descrição, fica só o nome. É importante que esteja o e-mail do aluno, por quê? Porque a resposta da prova vai para o e-mail dele, né? O nome dele. Aí super série. Tira aqui a descrição. Pronto. Aí eu vou clicar para colocar agora algumas instruções para eles, né? Vou colocar.
Aí agora a gente vai para a formulação das perguntas. Então aqui você tem a opção de fazer essas perguntas com resposta curta, parágrafo, múltipla escolha, caixa de seleção, lista suspensa, certo? Então aqui a gente tem uma série de opções para fazer a pergunta. Então, nesse modelo aqui, sempre a gente vai utilizar perguntas de múltipla escolha, sempre. Então aí você vai fazer a pergunta. Eu vou fazer aqui uma prova de 5 questões. Antes de responder. Aqui. Pergunta. Pede para o português. Então, por que Portugal veio para o Brasil? Aí, opção 1. Porque lá estava muito frio. Opção 2. Porque Portugal estava tendo prejuízos. Quarto, por causa das ameaças de Napoleão. E quarto, porque Portugal estava querendo conhecer as novas terras. Pronto, então aí eu já fiz tudo direitinho. Agora eu vou clicar aqui em chave de resposta. Quando eu clicar em chave de resposta, eu vou colocar quantos pontos cada questão vale. Então, se são 5 questões, então eu vou colocar que essa questão vale 2 pontos. E aí eu vou marcar qual é a resposta correta. Então, a resposta correta é essa. Certo? Concluído. Aqui, se você clicar em obrigatória, então o aluno, ele para ir para a pergunta seguinte, ele tem que responder essa daqui. Então ele é obrigado. Então você deixa marcado como obrigatório. Certo? Aí eu vou clicar aqui em adicionar nova seção. Aí vou fazer a nova pergunta. Aqui a primeira.
Eu sempre coloco uma nova seção, porque vocês vão entender por quê. Eu não coloquei aqui nessa primeira, mas vou colocar nessa segunda. Porque aqui você pode dar um título para a sua pergunta. Certo? Fica bem mais bonito. Fica mais em destaque, né? Fica mais claro para o aluno. Então, vamos colocar aqui tendências modernas. Pronto, aí agora eu vou para a pergunta. Aí a pergunta 2. Aí eu vou colocar Portugal. Aqui vou botar múltipla escolha. Sempre tem que confirmar para não dar errado. Portugal chegou ao Brasil em que local? Rio de Janeiro, São Paulo, Paraíba, Bahia. Pronto, aí eu vou aqui novamente em chave de resposta. Vou colocar 2 pontos. Vou colocar a resposta correta, Bahia. Concluído. Obrigatório. Aí eu vou criar uma nova seção. Vou adicionar uma nova pergunta. Vou colocar como título novidades. Isso aqui você pode personalizar da forma como você achar melhor na sua prova. Aí múltipla escolha. Agora eu vou fazer uma coisa diferente. Você pode colocar também na sua prova imagens. Justamente, imagens. Pode colocar na sua prova imagens. Então vou perguntar qual foi a capital que abrigou a família real e se tornou a capital do império. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou procurar uma imagem aqui, rapidinho.
Pronto, essa daqui. Então eu salvo ela. Rio de Janeiro, Império. Rio de Janeiro, Império. Pronto, vamos voltar para lá. Procurar. Aí agora eu vou procurar lá onde eu coloquei. Botei lá imagens. Aí vou procurar Rio de Janeiro. Aqui é Rio de Janeiro, Império. Abre. Tá vendo aqui? Vou trocar. Aí opção. São Paulo. Aí opção. Buenos Aires. Não, vou colocar logo aqui, senão ficar tudo. Rio de Janeiro. Opção. Paraná. Opção. Ceará. Vou aqui novamente em chave de resposta. Eu coloquei aqui 2 pontos. Eu marquei a resposta correta e cliquei em concluído. Então a gente já está com 3 questões. Aí eu vou criar uma nova seção. Aí eu vou colocar aqui dificuldades. Criar uma nova pergunta. Sim, eu vou tirar essas descrições. Isso aqui é opcional. Criar a questão. Aí eu vou colocar que dificuldades Portugal enfrentou ao chegar no Brasil. Aí opção 1, clima. Opção 2, religião. Opção 3, trabalho forçado. Opção 4, sexualidade. Aí eu vou chave de resposta, 2 pontos,
clima, concluído. E a última questão, sim, eu vou ter que voltar em todas elas. Aqui é obrigatória, clica nela, obrigatória, clica nela, obrigatória, tem que sempre colocar obrigatória, clica na questão obrigatória, a quinta e última, vamos ver. Economia. Minha pergunta. Ao chegar no Brasil, múltipla escolha. Ao chegar no Brasil, qual era a principal fonte econômica? Quando a família real chegou ao Brasil, qual era a principal fonte econômica? A. Ouro. B. Café. C. Tabaco. Letra D. Cana de açúcar. Aí eu vou aqui em chave de resposta. Vou atribuir 2 pontos. Cana de açúcar. Concluído. Obrigatório. Pronto, então aqui eu concluí a redação da minha atividade. Eu quero saber como é que ela vai ficar para os alunos, né? Então você vai aqui, ó, nesse olhinho. Sim, gente, deixa eu mudar aqui uma coisa. Essa descrição aqui você vai colocar e-mail, que é obrigatório, certo? Pronto. Agora vamos voltar de novo para lá, para o... Como é que ele vai receber. Pronto, aí o aluno aqui vai colocar o e-mail dele, já tem a escola aqui, nome, série. Então, olha, veja bem que aqui ele só vai para a próxima se ele responder a primeira. Certo? Então é isso que ele vai receber. Aí ele vai clicar aqui, tal. Mas a gente vai ver quando a gente for lá para a prova dele, né? Certo? Terminei. Aí agora eu vou aqui nas configurações. Então eu vou aqui em geral coletar o endereço de e-mail, recebo das respostas. Sim. Certo?
Marquem isso aí quando vocês forem fazer. Isso aqui é bom para quê? Para que o aluno não envie a mesma coisa várias vezes. Então, só uma resposta, ou seja, ele só vai responder uma vez. Os participantes podem editar após o envio? Não. Se você clicar aqui, ele manda, mas ele pode editar depois que, então, não marque nenhum dos dois. Apresentação. Então, aqui, mostrar a barra de progresso. É uma barrazinha que vai aparecendo, todo que ele vai respondendo, ela vai adiantando. Embaralhar a ordem das perguntas. Aqui é fundamental. Fundamental. Por quê? Porque eles recebem a prova, cada um recebe a prova na sua casa. Aí pode ser que o aluno ele tenha, né, na tua prova, tu marcou o que na número 1? Rapaz, eu marquei a letra B. Aí o cara vai e bota a letra B na dele também. Só que se ele fizer, ele quebra a cara. Por quê? Porque todas as provas, elas são diferentes para os alunos. Todas as provas. Ela é impossível de ser filado? Não, não é. Porque se o aluno for esperto, ele vai pelo teor da questão, não pela letra. Né? Mas já diminui muito. Mas como a gente já sabe que os nossos alunos não têm essa perspicácia toda, então pelo menos das vezes que eu fiz, só respondi quem sabia. Certo? Então embaralhar a ordem das perguntas. Aqui é uma mensagem que você vai colocar para o aluno, né, quando terminar a prova. Né? Parabéns, você chegou ao final. Da prova. Lhe desejo sucesso. Bom. Aí aqui testes. Criar teste. Liberar a nota após o envio. Então, assim que você receber de todos os alunos, então aí você pode devolver a nota para cada um deles. Ou você pode fazer isso de forma manual. Mas isso aí só quando você fizer questões abertas, né, que você tem que corrigir. Mas se for objetiva, né, de múltipla escolha, aí você sempre vai usar essa daqui, imediatamente após o envio. Quando ele receber, aí você pode deixar que ele verifique quais eram as erradas, quais eram as corretas e os valores de cada questão. Certo? Pronto, aí aqui eu vou clicar em salvar para ele salvar todas as configurações dos meus testes. Salvar. Pronto, aí agora vamos aqui olhar no teste. Deixa eu ver aqui, pronto, isso aqui é do aluno. Então vou botar para cá. Tal. Agora nós vamos lá para a parte dele para ver como é que ele vai responder essa prova. Então vou lá. Sim, deixa eu clicar aqui em criar atividade, senão não vai, né? Pronto, tá vendo? Apareceu já aqui. Avaliação bimestral de história. Aqui 0 entregue, trabalho atribuído. Então agora nós vamos lá para a área dele. Teste. Atividade. Avaliação bimestral de história. Aqui as informações.
Leia atentamente antes de responder. Não será aceita rasuras, marcações duplas nas questões. Olhe exclusivamente para a sua prova. Eu estou colocando aqui como se tivesse feito na mesma sala, mas aqui é só exemplo. Aí ele vai clicar aqui em ver atividade. Aí ele vai clicar aqui em avaliação bimestral. Aí ele vai colocar aqui o e-mail dele. Acho que eu errei lá na hora de construir os dados. Mas aqui é onde você vai colocar o e-mail, o nome e a série. Certo? Depois a gente corrige lá na frente. Então aí, leia atentamente antes de responder. Veja aqui a barrinha. Veja aqui que o aluno já sabe que essa questão vale 2 pontos. Aí, porque Portugal veio para o Brasil? Por causa das ameaças de Napoleão. Próximo. Portugal chegou ao Brasil em que local? Ele já sabe que vale 2 pontos. Chegou na Bahia. Próximo. Aí, qual foi a capital que abrigou a família real e se tornou a capital do império? O aluno sabe que essa questão vale 2 pontos. Aí foi o Rio de Janeiro. Olha a barrinha aqui andando. Próxima. Que dificuldades Portugal enfrentou ao chegar no Brasil? Clima. Próximo. E quando a família real chegou ao Brasil, qual era a principal fonte econômica? Era a cana-de-açúcar. Aí quando terminar, aí o aluno vai ver isso aqui, ó. Aí o aluno vai clicar em enviar. Aí ele vai clicar aqui e ver a pontuação. Então ele tirou 10, né? 10 pontos vale a atividade, ele tirou 10 pontos. Certo? Então ele já vê de cara a pontuação dele. Certo? Aí aqui abre tarefa. Para ele verificar, né? Então agora a gente vai lá para do professor, né? Aí o professor recebeu, abre, aqui, entregue. Aí você vai colocar aqui. Aí você já viu que está tudo ok. Devolver. Aí a gente vai lá na sala. Fechar aqui. Vai lá na sala. Atividade.
Aí eu marquei como concluída, enviei, já devolvi e aqui total da nota deles de 100 pontos. Certo, pessoal? Bem, basicamente era tudo isso que a gente tinha para falar, né, sobre as avaliações. Com certeza vão aparecer dúvidas, né? Se tiver dúvida, a gente vai verificando e vai procurando ajudar aqueles que, né, aprenderam, já souberam e já estão, né, desenvolvendo, né, ajudem aqueles que ainda não sabem. E no demais, espero que tenha sido de ajuda para os colegas. E quando precisar, né, estarei por aqui para ajudar aos colegas. Né? Até uma próxima oportunidade e tchau!